Boa noite, pessoal. Vamos hoje terminar então a parte de interação ser humano-animal na nossa cadeira de bioética e bem-estar animal, falando sobre a interação do ser humano com os animais de produção. Primeiramente vamos falar sobre os animais de criação em geral, suínos, aves e bovinos. Depois vamos falar um pouco sobre a interação do ser humano com os equinos. E para finalizar, assim como na aula passada a gente falou de terapia assistida por animais num enfoque maior em animais de pequeno porte, a gente vai falar um pouco sobre ecoterapia hoje. Essa vai ser a última aula antes da nossa prova, da M1, e o conteúdo da M1 vai englobar todas as aulas até hoje, inclusive hoje. No final da aula, a nossa atividade, eu vou passar uma atividade de reforço do conteúdo, para que vocês possam fazer e ter uma ideia de como vai ser a prova de vocês. Então, iniciando em relação à interação ser humano-animais de produção, a domesticação desses animais, ela no seu início, ou desde o seu início, essa relação do tratador especificamente, a gente vai falar muito aqui a respeito da relação do tratador com o animal de produção, ela tem sido uma relação simbiótica, ou seja, ela traz benefícios para ambas as espécies, principalmente no seu início, no início dessa domesticação, essa simbiose ela era muito mais forte, muito mais intensa do que nos dias de hoje. Naquela época, os animais eles dependiam do homem para receber abrigo, alimentação e os cuidados gerais, né? Proteção e as mais diversas formas de cuidados, tratamento, etc. E o homem, por outro lado, ele se beneficiou do que esses animais poderiam trazer para eles. Dependendo da espécie, leite, carne, pele, lã. Eles utilizavam também o esterco desses animais para uso como combustível e também como adubo para as suas plantações. Nessa época, vocês recordam que o ser humano já era radicado no seu local, não era mais nômade, então ele já tinha a plantação além da criação dos animais. Na produção de calor, principalmente naquela época em que a gente também comentou, os animais dividiam o mesmo espaço que o ser humano nos paióis, então eles ajudavam a aquecer o ambiente nas épocas mais frias, e como transporte e tração, especificamente aí os bovinos e os equinos. Nessa época, no início da domesticação, e até não muito tempo atrás, a maioria dessas propriedades elas eram pequenas e as famílias viviam, eram culturas de subsistência. As famílias viviam de e com 1 ou 2 animais, não muito mais do que isso. Como eu falei agora há pouco, a família e os animais costumavam dividir a mesma habitação, e com tudo isso havia um maior contato e uma interação maior entre os animais e os seus tratadores, fazendo com que essa interação ela fosse muito mais positiva do que ela é hoje em dia. Quando iniciou-se o processo de industrialização, em que o objetivo, na maioria dos países, com a industrialização, é se tornar autossuficiente, tanto na agricultura como na produção animal, isso levou a um aumento no tamanho das propriedades,
consequentemente reduziu a oportunidade de que os tratadores tivessem mais contato com os animais, porque quanto maior o tamanho da propriedade, menos eles vão se encontrar, menos contato eles vão ter. Foram introduzidas várias tecnologias que poupam mão de obra, ou seja, em que o ser humano não teria obrigatoriedade ou não teria necessidade de fazer aquela interação com os animais, que seriam comedouros automáticos, as ordenhadeiras mecânicas, né? Essas duas relações, o momento da ordenha nas vacas e nos pequenos ruminantes e o momento da alimentação desses animais, são momentos em que a interação ser humano-animal é mais positiva. Tá? Então, ocorreu uma redução nesse contato positivo entre as pessoas e os animais em função da introdução de novas tecnologias. Por outro lado, as tarefas consideradas aversivas, que são interações negativas, associadas com o manejo, essas, na sua maioria, permaneceram, que seria aqui, como está no exemplo, o transporte, as medicações, os tratamentos em geral, como vacinação, métodos diagnósticos, como toque retal, para determinação de gestação, e uma série de outros manejos que continuam sendo utilizados. Então, diminuíram aqueles manejos positivos e aumentaram os manejos aversivos, os manejos negativos, comprometendo com isso a qualidade da interação do ser humano com esses animais. O Hemsworth e o Coleman, em 1998, eles estabeleceram o que segue aqui, que a relação com os seres humanos com quem esses animais interagem, ela é um dos aspectos do sistema de criação que afeta tanto a saúde como o bem-estar desses animais. Para os animais zootécnicos, os animais de produção, a qualidade dessas interações ela é um fator determinante para que eles desenvolvam medo de seres humanos e, consequentemente, comprometendo seu bem-estar e também a sua produtividade. Já o Boivin, em 2003, ele afirma que o contrato social que ocorre entre seres humanos e animais domésticos, em que o bem-estar de um seria o requisito para o bem-estar do outro, ele foi rompido no processo de industrialização da agricultura, como a gente viu. Por outro lado, segundo ainda o Boivin, com o desenvolvimento das sociedades industrializadas, houve um aumento na evolução, ou uma melhora na evolução, do pensamento ético sobre a questão do bem-estar dos animais no contexto de criação. Então, se por um lado a industrialização trouxe malefícios em função de provocar uma interação mais negativa com esses animais, por outro lado, se tem hoje em dia, pós-industrialização, uma consciência maior da preocupação com a manutenção do bem-estar desses animais, para tentar, de alguma forma, melhorar essa interação negativa. Tá? Então, alguns outros pontos aqui que a gente tem que levar em consideração. A atenção ao bem-estar dos animais, quando eles são criados em sistemas produtivos, ela atende uma demanda da sociedade cada vez maior. Tá? E isso vem tendendo a ser incorporado, inclusive, nas relações internacionais, ou seja, países têm se preocupado no momento de adquirir determinados produtos através da importação, saber se esses produtos eles estão sendo conseguidos, eles estão sendo obtidos com a preocupação com o bem-estar animal, a preocupação com uma interação positiva ser humano-animal. Com a melhoria dessa qualidade das relações humano-animais, essa melhoria ela pode ser atingida principalmente através da educação dos envolvidos diretamente, ou seja, aquelas pessoas, os tratadores especificamente, né,
que quando no caso do manejo, os profissionais dos abatedouros, os profissionais do transporte e os profissionais da criação, tá? Quanto melhor instruídos, quanto mais bem treinados essas pessoas estiverem, melhor vai ser a interação do ser humano com os animais. Cron, em 2001, ele comentou que é através da qualidade e também da quantidade das diversas maneiras de se interagir com os animais e do momento em que essa interação vai ocorrer, que vai haver a formação do relacionamento ser humano-animal, o que possibilita a aproximação, no caso de uma interação positiva, ou o afastamento, no caso de uma interação negativa. Vamos ver agora a influência do manejo e do sistema de criação nas interações humano-animais. O contato com os seres humanos, ele vai variar de acordo com o sistema de criação. E ele está relacionado a uma série de fatores. O House cita 4 em 2003. A frequência das interações com os humanos, ou seja, quantas vezes esse animal interage com o ser humano. O número de animais criados em uma propriedade. A gente sabe que quanto mais animais, mais difícil é o manejo e mais comprometido fica a interação positiva. A intensidade da produção, né? Se é uma produção a campo, se é uma produção intensiva, com os animais estabulados, em que vai ocorrer uma redução da qualidade dessa interação, e o grau de mecanização. Como a gente viu anteriormente, quanto maior a mecanização, menos interação positiva, mais difícil a interação dos seres humanos com os animais. Tá? Então, fundamentalmente, esses 4 fatores são os principais, segundo House. O comportamento humano e o comportamento animal. Segundo Breuer e Hemsworth, em 2000, são 2 estudos separados que falam basicamente a mesma coisa, o comportamento do tratador ele está intimamente relacionado com a sua atitude em relação aos animais. Ou seja, o comportamento que o tratador vai ter em relação a esses animais, ele está diretamente relacionado à atitude que ele vai ter com esses animais. Né? Então, a forma como ele se comporta, o que ele pensa em relação à forma como ele vai agir com esses animais, impacta diretamente na atitude que ele vai ter com esses animais. Zimbardo, em 1973, ele afirma que as atitudes, elas geralmente são dirigidas para algum objeto, pessoa ou grupo. E elas são formadas por 3 componentes. Então a atitude ela vai ser formada por 3 componentes. O primeiro componente é o afeto, que seria a avaliação da resposta emocional ao objeto, e no caso aqui o objeto que a gente está falando são os animais de produção. A cognição, que diria respeito às crenças e ao conhecimento de fatos referentes ao objeto, né? Mais uma vez aqui aos animais. Então cognição seria o que o tratador sabe ou acredita ser verdadeiro ou ser eficiente no trato que ele vai ter com esses animais. E a conação, que é a intenção do comportamento e as ações manifestadas em relação ao objeto. Ou seja, a conação seria a ação, a via de fato. O que ele, na cognição, o que ele imagina fazer, e na conação, a ação em si.